Fala, tropa do robô, tá começando o primeiro episódio do Fala Robô, o podcast do Manauara Esporte Clube. E hoje a gente tá aqui com um cara que chegou no Manauara esse ano, temporada 2026, veio como revelação do Campeonato Gaúcho, depois de uma passagem brilhante pelo Aimoré e pelo Brasil de Pelotas. Estamos falando dele, Adriano Klein, nosso camisa 11. Meu querido, bem-vindo. Muito obrigado por ter topado participar aqui do primeiro episódio. E cara, queria que primeiro você falasse um pouquinho de você. Então a gente vai começar com uma pergunta bem clichê. Como foi que começou a paixão pelo futebol? Primeiramente, obrigado, por ter recebido o convite, agradecer vocês. Primeiro episódio também, uma pressão é importante, Mas, cara, o meu amor pelo futebol, eu acredito que tenha sido assim de família, Porque meu pai não chegou a ser um jogador profissional, mas ele, lá na minha cidade, na região, ele jogava campeonatos amadores, Até tem umas fotos minhas que ele me levava para os campos, eu, Nenê, e eu ficava na mochila dele, Porque eu era o Nenê, eu ficava dormindo na mochila dele. Tem essa foto? Existe? Cara, eu acho que eu consigo uma foto dessa daí. Pronto, manda, vai ser muito bom. Daí eu tô ali na foto, na beira do campo, Minha mãe sempre acompanhou ele também. E ao longo dos anos ali, passou o tempo, meu pai, acho que com uns 4 anos, eu tinha uns 4 anos, ele me deu uma chuteira de trava, coisa. Aí diz ele, não me lembro, não me recordo, diz ele que eu saio andando pela casa e caio no chão, fico chutando bola, Porque como eu era pequenininho, então eu acredito que a minha paixão pelo futebol e a vontade de ser jogador cresceu nisso, Junto com a minha família, que sempre me apoiou também. Então a gente pode dizer que a tua família foi realmente teu alicerce nesse começo para impulsionar esse teu sonho? Sim, com certeza, Porque também, desde o início, acredito que meu pai, com 5, 6 anos, ele já começou a me colocar nas escolinhas de futsal e campo, Então, onde foi... E tudo que eu sei até hoje foi ele que me ensinou, Então, a paixão veio dali. Agora, já falando ali de categoria de base, como é que foi ali os primeiros passos e os primeiros desafios da nova vida agora como atleta? Cara, é meio engraçado e não tão... Como que eu posso dizer? Não seria uma surpresa também, Porque hoje em dia vários jogadores não fazem uma base e estouram em time no futebol, Então, eu não tive uma base, assim, de jogar num time continuamente desde os meus 10, 11 anos, Eu sempre joguei em campeonatos lá na minha cidade, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Porto Alegre, em vários times, cada ano jogava num timezinho lá, Time de formação mesmo, Acredito. E acho que o meu primeiro campeonato, assim, mais tipo de base mesmo, foi um campeonato paulista em 2019, um campeonato sub-20, que eu participei pelo Batatais lá em São Paulo. Aí depois dali foi onde eu comecei a ir para outros timezinhos, assim, E pude jogar também de base um campeonato de aspirantes pelo Sampaio Corrêa. Então, base mesmo foi esses 2 times. Então a gente pode dizer que com seus 20 anos você já começou a ter mais essa vivência ali de ser um jogador, Com viagens, um tempão longe da família. Com 19 ali, nesse campeonato paulista sub-20 que eu joguei, foi onde eu tive Não foi a primeira que eu fiquei fora de casa, Mas foi um tempo mais longo, Então ali eu já conseguia saber como que era a vida realmente de um jogador, Ficar longe da família, treinar todo dia, estar sempre com o mesmo pessoal, os mesmos companheiros de equipe, Então foi mais ou menos nessa idade aí. Ali nesse começo em que tá naquela dúvida, será que vai dar certo, será que não vai dar certo? É isso aqui mesmo que tem pra minha vida? Você pensou em algum momento, eu vou parar? Cara, eu acho que esse é o pensamento que mais vem na cabeça de um jogador, sabe? Por várias situações, por estar longe da família, por daqui a pouco estar num time que a estrutura não é tão boa, Então, com certeza, o início ali foi bem difícil, Só que, como eu disse no início, a minha família, meu pai, a minha mãe, sempre me deram esse suporte. Até a minha irmã mais velha também sempre me ajudou, sempre mandava mensagem, perguntava como é que estava, o que precisava. Então, eu acho que o motivo de eu não ter largado mesmo, ter desistido, foi a minha família, Ser o meu alicerce, a minha base mesmo. Porque no início é bem difícil, cara. Não imagino. Pra você que, por exemplo, você começa no Aimoré, é muito longe da sua cidade? Não, é até na cidade que eu nasci, Só que eu moro na cidade do lado, que é Novo Hamburgo. Então, de casa ali dá uns 15 minutos, então é pertinho. Então no começo tava tranquilo até. No começo, no profissional, ali já foi tranquilo, que daí já tava junto com a família, morava com a família, então... Dava pra eles irem todo jogo? Então o começo profissional mesmo foi mais tranquilo. A dificuldade mesmo foi antes, Quando começou a ir para os clubes mais longe. Isso. Aí nessa questão de mudança, teve algum... Eu vi que você já passou por alguns clubes,
cada transferência é um cenário novo. Como você falou, às vezes o clube não tem uma estrutura tão boa quanto o que você estava, ou você chega no melhor também. Nesse monte de mudança que tem na vida do jogador com uma transferência, qual foi ali o processo que você acha que foi mais difícil? Tanto de chegada, de adaptação no elenco e a cidade também. Sim. Cara, acho que mais difícil, assim... eu poderia dizer que foi aqui, né? Mas não por questões de estruturas, não, até porque a estrutura que o Manauara aqui, sem querer falar alguma coisa para puxar saco, né? Porque provavelmente vão achar isso, mas é o time com uma estrutura melhor que eu já tive, né? Que eu tô tendo o prazer de estar. Então eu acho que é aqui mais pela situação que eu sou do Sul, aqui já é um calor muito diferente, né? Lá Sim. no Sul, nessa época faz um calor, mas aqui pra gente que vem de outra fora, pegada. Não, é muito, tá louco. Aí então eu acho que é mais essa questão do calor e da distância mesmo, né? Porque é uma das maiores distâncias que eu já tive, né? Da minha família, até da minha mulher agora. Que nem em 2020, na pandemia, eu cheguei para Portugal, né? Só que como deu a pandemia ali, eu não cheguei a ficar muito tempo, já voltei. Então, acho que agora é onde está sendo... Foi um pouco mais difícil, agora já estou mais adaptado, né? Que nem a minha família, o meu pai pôde vir para cá semana passada, minha mulher já está aqui comigo também. Então, está sendo mais tranquilo. Mas no início mesmo, acho que o lugar mais difícil foi aqui por essas questões, sabe? Acredito também que a questão de cultura também, culinária seja muito diferente. O que já deu para experimentar e conhecer daqui de Manaus? Cara, aqui eu acho que o peixe, né, o tambaqui que fala, né, que é aqui o tambaqui. Então lá a gente costuma comer muito peixe, mas não tem esse tambaqui, os peixes diferentes que tem aqui, né. Então eu acho que essa cultura assim foi o que mais difícil assim, só que agora tá bem tranquilo já. Depois que um mês, 2 meses a gente já se acostuma, né. Da questão de que agora os seus pais puderam vir para cá, agora que a sua mulher tá para cá. Como foi esse período sem eles, lidar com essa solidão de pessoas que você ama, de pessoas que, como você mesmo disse, são o seu alicerce, a sua base? A gente sempre sente, né? Não dá pra dizer que a gente... Eu costumo dizer que eu já sou um pouco acostumado, mas a gente não dá pra dizer que é bastante acostumado, porque a gente sempre sente, né? Que nem agora, ano passado, eu tava jogando na Aimoré de novo, né? Então, eu tava em casa, né? Fiquei o ano todo em casa, depois fui pro Brasil, que é 3 horas da minha cidade, então minha mulher tava sempre lá, minha família... Um pouquinho mais distante, mas é bem... só que sempre dava pra gente se ver, né? Sim. Quando dava uma folguinha eu ia pra casa. Então, no início ali foi meio complicado, só que hoje em dia com o celular ali, as videochamadas e coisa, fica mais tranquilo, até ela pôde vir, agora ela tá em casa, ela vai voltar também. Meus pais conseguiram, meu pai no caso, conseguiu vir também semana passada, então é mais tranquilo. Então, mas no início é sempre complicado, só que hoje a gente sempre dá um jeitinho de estar um pouco mais perto, né? Beleza. Além desse momento de solidão que o jogador tem com sua família quando vai para um clube maior, o que o público, a torcida, não vê de um jogador de futebol? O pessoal que acompanha a gente na Robô TV tá acostumado a ver vocês ali nos treinos e tal, beleza. Pô, treinou, foi para casa, mas ninguém vê depois, quando sai daqui do portão. Qual que você acha que é a sua principal dificuldade e é aquilo que, pô, se os caras vissem isso aqui, eles não falavam tanto, não enchiam tanto saco? Cara, eu acredito que a gente, os jogadores, né, não só eu, mas a gente é muito cobrado no campo ali, é onde todo mundo só vê a gente ali, né? A gente não vê a gente em casa, o que a gente faz quando a gente descansa, o que a gente faz no nosso momento de lazer. Os né? boletos pra pagar. Os boletos pra pagar, pô, mas é tranquilo, cara. Eu acredito que essa situação de torcida, essa pressão é normal, né? E que nem eu costumo ir para casa e descansar, né? Porque, como a gente já vem falando, é um outro clima aqui, não tô tão acostumado, né? Então, se eu acabar não descansando, eu acabo não conseguindo render, né? Não conseguindo treinar. Sim. Só que, cara, querendo ou não, é uma dificuldade, né? Tá longe da família, acho que essa é a maior dificuldade que tem no momento, né? Mas que a gente vai trabalhar e buscar cada dia para daqui a pouco, no futuro, a gente conseguir estar tudo junto, né? Conseguir trazer a família para perto também. Ah, sim, com certeza. Pegando um pouquinho do gancho do descanso, eu tenho comigo que uma frase que meu avô dizia: quando a mente não descansa, o corpo padece. Então eu queria saber o que o Adriano faz para descansar a mente. Alguma coisa que ele gosta de assistir, alguma coisa que ele gosta de fazer, um livro que gosta de ler, um filme que gosta de assistir, outro esporte que gosta de acompanhar também. Cara, eu costumo estar sempre ali no celular, né? Agora que a minha mulher tá em casa, né? Então eu costumo estar sempre falando com ela também me ajuda bastante, né?
Porque, como a gente vem falando, às vezes a gente tá sozinho, a gente já começa a pensar várias coisas. Sim, tô sozinho aqui e agora. Então ela sempre me ajuda, a gente tá sempre conversando. Eu jogo um play, costumo jogar um FIFA ali pra desaparecer um pouquinho, né? No modo carreira ali a gente já sabe que é mais diferente. No play é mais fácil, né? E olhar uma sériezinha, um filme, né? Então essas coisas que a gente usa pra distrair mais. Beleza. A gente falou também um pouquinho sobre pressão de torcida, e você falou que fica um pouco no celular como tá longe da família, né? Você diria que em relação à pressão de torcida, você que estava no Brasil de Pelotas, que eu acredito que seja uma torcida maior no Sul, seja uma das maiores, como é que você lidava com essa pressão lá? E se você acha que as redes sociais elas atrapalham muito, elas ajudam um pouco a blindar um pouquinho a mente? Sim. Cara, é o que eu costumo dizer em todos os lugares e com todo mundo que eu converso, né? A torcida do Brasil de Pelotas lá é loucura, cara. Porque é jogo com chuva, é jogo importante, é jogo normal, eles estão lá. Lota o estádio. Então lá foi um dos times que eu peguei a maior torcida, assim, né? E, cara, lá, graças a Deus, né, eu digo por mim, era bem tranquilo, né? Porque a torcida me acolheu bastante lá, eu tenho um carinho enorme pelo Brasil e pela torcida, né? Então lá foi bem fácil de lidar, a cidade lá, ela é grande, mas todo mundo sabe quem é que joga lá no Brasil, né? Então às vezes a gente ia no mercado, na padaria, no restaurante, as pessoas conheciam a gente, né? Então ia lá, cumprimentava, dava boa sorte Pedia uma fotinha, um autógrafo. Pedia uma foto, um autógrafo, então... Mas era bem tranquilo, cara. Lá, que nem eu disse, é um dos times com maior torcida que eu joguei e foi onde eu consegui ter essa visão do que é uma torcida mesmo, sabe, cara? Porque, claro, na hora que tinha que cobrar a gente dentro de campo lá, quando o resultado não vinha, eles cobravam. Só que também na hora que a gente ia bem, ganhava um jogo... Tinha que bater palma, eles aplaudiam. Eles aplaudiam, né? Às vezes até quando a gente... Teve um jogo, cara, a gente empatou, acho. A gente tava ganhando e a gente sofreu um empate. Só que a gente estava tão bem no jogo que a torcida, mesmo assim, foi lá, aplaudiu, sabe? Não teve aquela vai. Só que, cara, eu acho que hoje em dia o celular, ele é... A rede social, né, no caso, ele é tanto bom quanto é ruim, né? Porque o jogador sempre vai ter um momento bom e um momento ruim também dentro de campo, né? Porque, que nem a gente estava dizendo, às vezes a gente não está bem psicologicamente, no jogo não vai render, né? Sim. Então... Quando a gente tá bem, pô, a internet ali é uma maravilha, né? Que é só elogio, todo mundo posta falando uma foto, bem, só comentário positivo. Mas quando a gente tá mal, cara, eu costumo, tipo assim, eu não digo que eu fico longe, né? Mas eu costumo me retrair um pouquinho porque eu já tive situação de comentários, sabe, absurdos ali. Até de outras equipes também, né? Torcedores de outras equipes. Então, hoje em dia a rede social é boa em alguns momentos, mas também é ruim, né? Então, acaba, às vezes, afetando mais ainda psicologicamente quando o cara já não tá legal. O cara já não tá legal e valeu um monte de besteira até nos comentários, é complicado. Agora falando da questão psicológica, aproveitando esse gancho, o Manauara agora investiu mais no departamento de saúde e trouxe um psicólogo. Eu queria saber como é que está sendo a questão do seu acompanhamento pessoal com ele, se está te ajudando, se está lidando um pouco melhor com a questão da solidão, longe da família, esse tipo de coisa. Sim. A gente teve uma conversa ali foi uma conversa só, né? Mas eu até falei para ele que eu gostaria de ter essa continuação até por causa dessa situação, né? Que às vezes a gente se sente muito sozinho. Sim. Porque eu digo por mim que hoje, infelizmente, a minha mulher não consegue estar morando comigo aqui, né? Só que ela vem de vez em quando, porque nem ela passou um mês, agora mês que vem ela vem de novo, então já ajuda. Só que esse momento sozinho, acho que a gente precisa, às vezes, ter alguém para conversar, sabe? E eu achei muito importante, cara. Quando eu fiquei sabendo, eu até falei para ele que eu gostaria, né? E acho que vai ser bom para todo mundo. Até daqui a pouco tem alguém ali que não consegue conversar com a gente, com os próprios jogadores, né? Daqui a pouco vai conseguir conversar lá e vai ajudar a gente, né? Eu acho que tudo que vem para ajudar é bem-vindo, né? Então essa situação aí que o Manauara conseguiu trazer um especialista ali, acho que vai ser bem importante pra gente. Até porque todo mundo é uma engrenagem, né? Todo mundo tem que estar funcionando, todo mundo tem que estar bem alinhadinho. Se uma falha, já complica. É o que a gente costuma a falar também, né, no meio do futebol. Se a gente vê um indo pro lado errado assim, a gente não, já vem cá, vem com nós aqui, vamos andar nesse jeito assim que vai dar bom. Porque eu estando bem, você estando bem, todo mundo vai estar bem, né? Sim. Então, daqui a pouco um tá indo pro lado errado, assim, aí já começa a desviar um, já desvia outro. Então, acho que vai ser bem importante pra gente. É como diz o ditado, uma maçã podre apodrece o barril todinho, né? É isso aí, bem isso mesmo. Agora, aproveitando ainda que a gente tá no tema de questão psicológica, o que passa na cabeça do Adriano antes de um grande jogo? Cara, é até engraçado, né? Porque acho que
uns 4 jogos aí já, minha mulher sempre pergunta pra mim, como é que tu tá? Como é que tá se sentindo? Não tá nervoso? E, cara, eu acho que como a minha paixão pelo futebol vem desde cedo, né? Então eu acredito que eu faço o que eu amo, né? E eu sou privilegiado por isso, porque quantas pessoas não queriam estar no meu lugar, né? No lugar dos outros jogadores aqui. Daqui a pouco uma pessoa que está numa outra profissão queria ser jogador e não conseguiu, né? Então eu fico bem tranquilo, cara. Eu procuro deixar a mente vazia antes do jogo, né? Até quando eu entro dentro de campo eu costumo não pensar em nada, eu só vivencio o jogo, né? Então eu costumo ficar bem tranquilo, escutar uma música para relaxar mesmo, escutar uma música boa, eu gosto de um funkzinho, né? Então para relaxar, mas para também já ficar naquele pique pro jogo, né? Então, para ajudar a concentrar também. Então eu costumo ficar bem tranquilo, cara, porque é o que eu gosto de fazer, é o que eu faço a minha vida inteira, né? Então eu só procuro estar concentrado e entrar dentro de campo e ser feliz. Sim, eu costumo dizer isso aí. Agora falando um pouquinho sobre a realidade de ser jogador profissional. Você tem 25 anos, um jogador jovem, até pouco tempo atrás estava, podemos dizer, dando os primeiros passos ou quase iniciando, ainda não era profissional. Mas eu acho que você está num contraste bom que a gente consegue analisar o que era a vida como uma pessoa, podemos dizer, normal e um atleta profissional. Quais foram os tipos de coisa que você teve que abrir mão para a vida profissional e qual foi a que mais te impactou? Eu, por exemplo, acredito que se eu tivesse que parar de comer pizza e x-salada, eu tava morto. Eu não aguentava. Cara, eu acho que essa situação de abrir mão, assim, acho que é o que a gente vem falando, o que mais pesa é estar longe da família, né? Sim. Que, querendo ou não, como eu te falei, eu sempre joguei perto de casa, né? Então a gente acaba abrindo mão disso, acaba abrindo mão de estar com os amigos, né? Porque como eu comecei cedo, meus amigos iam fazer uma resenha, não digo nem festa, mas uma resenha, uma janta, alguma coisa assim, e eu não podia ir porque tinha jogo no outro dia, né? Então a gente... Acorda cedo, né? Acorda cedo e coisa. Então acho que a gente acaba abrindo mão. Eu digo por mim, acho que muitos outros jogadores também acabam abrindo mão da própria infância, sabe? Que, querendo ou não, a gente não fazia coisas que outras crianças faziam, né? A gente estava sempre treinando, saía da escola, ia pro treino, voltava, já descansava, porque no outro dia tinha que ir para a escola e treinar de novo. Sim. Então, acho que a vida do jogador acaba sendo mais abrir mão dessas coisas, né? Dos prazeres da vida, vamos dizer assim. Só que é aquela coisa que a gente sempre fala, né? A gente está abrindo mão hoje para daqui a pouco correr atrás para ter uma vida boa, para no futuro a gente poder aproveitar, né? E dar uma condição boa para nossa família, né? Ter uma família também, depois os nossos filhos terem uma condição boa, né? Então acho que seria mais deixar isso. todo mundo encaminhado, Então, daqui a pouco ninguém passar um veneno depois. Tem o sonho de ser pai, né? Ter um filho, uma filha, então deixar bem encaminhado, né? Para ficar bem tranquilo. Aí agora só pra gente finalizar, ainda na questão da realidade, o que a gente vê muito é a galera romantizando a profissão, não que não seja uma profissão muito bonita, é o sonho de muita gente, mas o que a gente tem de referência quando o assunto é jogador de futebol? Série A, jogador de Flamengo, jogador de Palmeiras, por que não Real Madrid ali, que é a galera do carrão, tem muito dinheiro na conta. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a realidade, o ápice do sonho e a realidade que a gente vive, que é atualmente a Série D. Sim. Qual que é a realidade de fato do futebol, que é a grande maioria, que a maioria dos jogadores estão nas divisões inferiores. Série D, Série C, Série B. Cara, até essa semana eu tava vendo alguma coisa sobre isso ali na internet, no Instagram, né? E que dizia exatamente isso, que todo mundo vê o jogador de futebol, o que ele pensa? Pô, tá com a vida ganha, o cara é rico, anda de carrão, tem uma vida boa. Só que é que nem tu disse, eu acho que o jogador da Série A é o 2% do que realmente o jogador vive, né? Sim. Porque, claro, a gente luta, a gente treina, a gente trabalha para chegar lá um dia, né? Chegar num Flamengo, num Grêmio, num Corinthians, time grande, né? Então, eu acho que a diferença é isso, cara, é a gente... que a gente tá numa Série D, né? Que nem tá longe da família. Se a gente tivesse numa Série A, nossa família ia tá junto com a gente, né? A condição ia ser outra? A condição ia ser outra, ia dar para trazer todo mundo para perto. Então, eu acho que todo mundo deveria enxergar um pouco mais a realidade mesmo do futebol. Tipo, procurar saber o que um jogador de Série D faz, o que um jogador de Série D, qual que é a estrutura que ele tem. Porque, querendo ou não, que nem aqui no Manaus a gente tem uma estrutura top. Só que vai para um outro time aí, não vou citar nomes até porque não sei estruturas de outros times, né? Sim. Mas com certeza tem times que não tem a estrutura que o Manauara tem. Não tem uma academia boa, não tem um alojamento bom, né? Que aqui tem um alojamento para os meninos.
Então, eu acredito que muita gente, ao invés de julgar, às vezes, o jogador que está num time de Série D, tipo, por que tu não tá jogando? Por que tu tá mal no jogo? Mas ele não sabe o que o cara tá passando, entendeu? Onde que o cara tá morando. É aquilo que a gente falou, né? Não sabe os boletos que tem pra pagar. Os boletos que tem pra pagar, a preocupação que o cara tem. Porque que nem eu, hoje em dia, não tenho filho, né? Mas vamos supor, tem jogador que tá jogando no time de Série D, que tá longe da família, longe da mulher, longe dos filhos, para ganhar o dinheiro para mandar para pagar os boletos, para pagar a conta de água, de luz, pagar a escola das crianças. Pagar a escola das crianças. Então eu acho que tem uma grande diferença, claro, que todo mundo sonha em chegar lá, né? E todo mundo quer chegar lá. Só que é um preço muito grande a se pagar por conta de toda essa situação, né? Sim, com certeza. Agora, de fato, pra gente encerrar. Como eu falei, você tá com 25 anos, é um jogador que a gente pode dizer que tá no começo da carreira. Sim. Mas eu queria saber o que o Adriano Clay já pensa ali pro futuro, por exemplo, quando terminar a carreira. Então, indo um pouquinho mais cedo aqui, daqui 5, 7 anos mais ou menos. Cara, que nem a gente vem falando, é sonho, né? Então, eu sonho em estar num time de Série A, daqui a pouco... cara, é que eu costumo dizer, eu tenho um sonho muito grande, porque sonhar não custa nada, né? Então, eu sonho em jogar numa seleção, jogar num time de Série A, daqui a pouco ir para a Europa, jogar num time grande da Europa, né? Porque acho que a gente trabalha e luta para isso, né? Então, daqui a uns anos, se Deus quiser, eu conseguir jogar bem aqui no Manauara, né? E em outros times, se for a ocasião, ir para outros times, conseguir jogar bem. Então, pegar um time de Série A, uma seleção, ter minha família, né? Construir minha família. Então, encaminhar eles, né? Para deixar eles com uma vida boa. E pós-carreira, cara, eu até estava conversando com meu pai essa semana, quando ele estava aí, que eu tenho vontade de ser treinador, cara. Tenho vontade de ser treinador, não sei se eu vou conseguir, porque eu sou um cara muito estourado às vezes, sabe? Então, daqui a pouco eu vou querer uma situação do meu jeito, se o jogador não fizer, eu já vou... Porra. Então, só que, claro, é tudo coisa que a gente vai ter que trabalhar, né? Sim, trabalhar mentalmente também. Então, seria mais viver, né? Porque, cara, é que nem eu te falei, eu vivo futebol desde meus 4, 5 anos, desde o berço. Então, eu não me vejo fazendo outra coisa que não seja o futebol, né? Então, sim. Tá nesse ramo ali. Treinador, empresário daqui a pouco, mas acho que o foco mesmo seria ser um treinador, né? Tá certo. É isso, galera. Esse foi o primeiro episódio do Fala Robô, podcast aqui do Manauara. Adriano, mais uma vez, muito obrigado por ter topado participar, irmão. Foi um papo muito bom, foi maravilhoso conhecer um pouquinho mais da tua vida pessoal, o que você pensa. Eu espero que o pessoal também tenha gostado. Se vocês gostaram, já deixa o like e inscreve aqui na Robô TV. Bora em busca dos 10 mil, estamos com 5, mas de 5 para 10 é um pulo. É um pulinho, né? Aproveita também, já segue a gente nas redes sociais, @ManauaraEC no Instagram e no Facebook. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, falou e tchau!